Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Peixe Sofia. O tema do nosso episódio de hoje é sobre os 5 centros. Quais são os 5 centros e onde eles estão localizados? Olá a todos. Os 5 centros da máquina humana, né? Quais são? Até trazido como os centros, até dá para nós colocarmos aqui como se fossem motores. Esses motores dentro de nós, cada um, né, tem uma capacidade e tem um porquê, né, dessa existência desse motor para ele fazer com que a máquina toda ela funcione de uma forma equilibrada. E cada um desses motores, eles têm um tipo de alimento. Claro, nós vamos colocar aqui as posições e quais são, né? Vamos falar um pouquinho de cada um, né? Para entender, né? Como é que funcionam e como é que se equilibra e por que que eles estão desequilibrados. Mas o primeiro deles, né? Podemos começar com esse motor, o C-centro, né? Que é o intelectual, que fica, né, como o próprio nome já traz, dentro do nosso intelecto, seja toda essa parte nosso de raciocínio. Aí o segundo motor, né, é o próprio nome que traz como o centro motor, então ele é na base da nossa coluna cervical. Aí o terceiro, ele é o emocional, ele está localizado no nosso plexo solar. E aí tem o sexual, que como o nome já traz, então, está localizado nos órgãos sexuais. E o quinto, o instintivo, que ele está localizado no cóccix. E por que somos considerados máquinas humanas? Então, trazendo esse princípio que o Aracides trouxe dos centros, a gente vai ver que eles estão desorganizados e tudo mais, porque a mecanicidade, a máquina, ela traz para essa repetição. Então, a gente vive repetindo ciclos, a gente vive repetindo situações, porque não aprendemos ainda, não temos consciência. Por isso, somos considerados máquinas humanas. Ao ponto de que, quando se consegue uma consciência, um domínio, você acaba saindo de toda essa repetição e acaba fazendo, né, um trabalho, como a gente vem falando aqui, de eliminar esse ego, porque quem faz de nós humanos máquinas é o próprio eu, o agregado, o ego que a gente vem falando. Então, quando você consegue captar isso tudo, vem fazendo essa morte, você vai saindo, vai tendo consciência e para de fazer essa repetição. Para de agir como uma simples máquina que simplesmente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre dentro de um ciclo da natureza, numa engrenagem incessante, né, por falta de consciência. Então, por esse motivo, somos considerados máquinas. E é uma máquina perfeita, é uma máquina, né, de várias questões complexas, que a gente, para entender, precisa de consciência, né? Mas enquanto a gente não tiver o domínio dela, simplesmente ela está fazendo ações e reações e repetições. E por que os nossos 5 centros estão desequilibrados? Eles estão desequilibrados muito por conta disso que o Sidney veio trazendo, de que conforme nós vamos criando egos, e a gente volta para esse termo criar já mencionado em episódios anteriores, porque toda a criação ela sempre está atrelada a uma causa sexual. Então nós viemos criando pensamentos ao longo da nossa vida, desequilibrando esse centro, principalmente esse centro sexual, que é um dos mais potentes, então os outros centros acabam roubando essa energia. Então, por estar criando pensamentos, e não só criando, mas repetindo todas essas cenas a partir dos desejos que a gente vai alimentando, eu vou desequilibrando. Da mesma maneira, utilizando-se do exemplo que o Aracides trouxe lá na fala dele, desses motores que a gente tem, dessas baterias que a gente tem, conforme você vai mal utilizando, é como um carro. Se você faz uma má utilização desse carro, naturalmente ele vai se desequilibrar. Se você não tem uma manutenção dele, e no caso aqui dentro, o que seria essa manutenção? Uma busca por uma consciência.
Aí eu vou equilibrando todas essas partes do carro, que seria essa máquina humana. Mas ele se desequilibra, e aí esse próprio desequilíbrio advém da falta de energia, que gera dores, doenças, tanto físicas como emocionais. Ele se desequilibra pelo excesso de pensamentos, pelo excesso de eu viver somente em função da natureza, servindo aos fins da natureza, só criando, não só a criação física, mas essa criação de pensamentos, que é da onde tudo surge. E aí vai desequilibrando. Porque um exemplo muito simples e muito pertinente para o momento. Se você passa um dia inteiro remoendo um determinado assunto, você vai chegar no final desse dia, você vai estar cansado. Vai estar com esse centro intelectual totalmente cansado. E claro, ele vai roubar a energia dos outros centros. E aí vai estar nesse desequilíbrio. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode trazer, dentre tantos, que leva a esse desequilíbrio dos centros. E até, não, perdão, Amanda. E até para complementar essa fala do Lincoln, de nada vale uma pessoa fazer exercícios físicos todos os dias, dela se alimentar de uma maneira adequada, de ela participar da vida, desse cotidiano de uma forma equilibrada, se ela não tiver essa consciência que o Lincoln colocou, ou seja, se ela não adquirir essa consciência, em algum momento, algum cilindro desse vai apresentar um problema, ou seja, um motor desse. Por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, ela faz esses exercícios de uma forma correta, então ela vai ter esse motor equilibrado. Se ela, ao contrário, utilizar demais esse intelecto, mesmo assim, esse físico vai dar problema. Por quê? Porque ele começa a enrijecer, ele começa a dar defeito. Por quê? Porque está abusando de dois desses motores. Né? Eu estou falando aqui do intelectual, mas pode ser o sexual, pode ser o emocional, o instintivo. Então, por isso, da importância de realmente você ter uma consciência. Aí, né, até como uma frase, né, que a maioria das pessoas já conhece, né, que é mente sã, corpo são, nesse sentido. E, inclusive, nessa ordem que você trouxe. Porque eu falar que estou com o corpo doente, mas a minha mente está sã, é falso. Sim. O corpo só está doente porque a mente antes disso já estava doente. E até a gente tem, né, na própria parte científica, né, de cientistas, gênios, né, como são colocados, a pessoa toda torta. E por quê? Porque tem um prejuízo aqui. Tem algo que está mostrando que não está certo alguma coisa. É que aí esse desequilíbrio traz a questão das próprias somatizações dessas doenças no corpo, né? Porque se não está em equilíbrio, de alguma forma está defasada, como a Cides e o Lincoln trouxeram, né? Então, se está defasado, a energia está sendo roubada, ela abre um campo também para que esse corpo vital, essa energia desse vital também não tenha sobras para conseguir fazer esse bloqueio, né? Porque aí tem energia e bloqueia vários casos de sintomas e doenças, enfim, de qualquer epidemia que se dê, enfim, porque tem uma proteção, tem toda essa energia, mas como você está desequilibrado, gastando energia de forma débil, você acaba aqui tirando todo esse lastro dessa capa protetora, e aí fica doente. E é claro que vem, né, da mente, descendo até somatizar no corpo. Sim, e até, né, conjugando tanto esse equilíbrio quanto essa mecanicidade, a gente percebe que tem muitas... A própria ciência, dá para colocar dessa forma, que ela traz algo assim, que nós devemos ter rotinas, que nós devemos... Que a rotina em si, ou seja, essa repetição de coisas que nós fazemos, ela deixa com que a gente fique melhor. Aparentemente parece uma boa saída de início.
Por quê? Porque realmente eu estou dirigindo, de repente eu já coloquei aquilo no automático, faço, estou fazendo as minhas coisas no automático, só que isso acaba viciando. E aí o que acontece? Não tem consciência. Todo vício é porque não tem uma consciência. Então, se eu começo a ficar engessado em certos comportamentos, eu vou pegar até pessoas que saem correr, saem fazer academia, sei lá, qualquer coisa assim, que o corpo dela necessita daquilo para ela ficar bem, já é porque tem um vício aí, ou seja, tem uma dependência em relação àquilo para ela ficar bem. Então já tem algo sinalizando que as coisas não estão correndo de uma forma certa. E quando eu não posso ir para academia, por exemplo, eu já não fico bem. Então quer dizer o quê? Que eu já não tenho um controle aqui sobre mim mesmo. Então já aí, né, mesmo que a pessoa faça esses exercícios, que ela diariamente, né, como a gente vem colocando, o corpo dela vai dar problema. Por quê? Porque está faltando um equilíbrio. É porque se colocar nesse automático, por que a gente se coloca? É o próprio pensamento que a gente vai colocando no automático para que possa ficar pensando, fantasiando coisas. Então, estou fazendo minhas atividades do trabalho, do dia a dia, mas estou fantasiando coisas, imaginando, pensando no passado, imaginando coisas futuras. Tudo para fantasiar. Por isso que entra nesse piloto automático, que num primeiro momento parece ser algo muito saudável, mas não. Porque isso cobra o preço. Porque todo o momento em que eu estou inconsciente, que eu estou fantasiando coisas, que eu não estou no presente, vão voltar até em episódios anteriores. Plantação e colheita. Eu não estou plantando nada agora. Então eu não vou colher nada. É aquele momento em que as pessoas começam a colher aqueles momentos de angústia, que parece que não tem nada, elas não tem nada e que elas precisam de outras coisas. Aí o que acontece? Buscam mais coisas para entrar nesse piloto automático e aí vai virando esses vícios. Porque eu vou alimentando, eu vou anestesiando essas angústias com mais coisas, desequilibrando os centros, conforme já mencionado anteriormente. Até eu diria que plantam, né? Inconscientemente plantam joia, né? E aí vão extrair, não tem substância, porque não tem consciência naquilo, não tem algo que sustente, e aí fica esse vazio. É por isso, né? Se você está no presente, tudo que você planta consciente, você tem frutos conscientes também. Sim. E até nós vemos hoje, principalmente, né, na modernidade, como é colocado, né, que precisa se fazer com que as crianças tenham rotina. Até olhando de primeiro momento, sim, é importante para ela aprender as questões. Mas quando elas ficam adultas, aí que está o problema. Porque tem que ensinar essas crianças, claro, terem esses comportamentos aí de uma forma de rotina, mas também ensiná-las a terem uma forma dinâmica de lidar com as coisas. Ou seja, quando não deu certo, o que eu faço? Isso ninguém ensina. Então a gente pede para a criança que tem que ficar sentada esperando a mãe, e se a mãe não vem, ela vai ficar ali sentada porque foi um comando que foi dado para ela, ou seja, mas ela não tem esse dinamismo, ou seja, o que eu faço se a mãe não vir? Então são situações aí que a gente tem, não só para as crianças, né? Quando se fala em crianças, olhem para os pensamentos, porque a gente acredita naquilo e fica ali plantado, esperando. Opa, eu posso fazer uma outra coisa sem ser isso que eu estou fazendo. E tem algum problema? Não tem. Mas daí tem que ser dinâmico, ou seja, era para eu ter chegado tal hora, ou era para a pessoa ter chegado tal hora e ela não chegou, aí entra esse dinamismo, só que daí tem que ter flexibilidade. E para ter flexibilidade precisa ter um nível de consciência. Eu ia até comentar que é mais fácil para o pensamento ele querer se escorar nessas rotinas, porque para ele já é uma coisa previsível, porque ele vai querer repetir o que ele já anda fazendo. Agora, sair disso para ele é como se fosse literalmente um surto, assim. Sim, e é o que nós até falamos no episódio, em outros também, mas o do Pentecostes ali, do Corpus Christi, onde se fazem nas celebrações, então vira aquela tradição, mas ninguém se pergunta por que isso.
seja, eu tô fazendo tal coisa todo dia, mas por que que eu tô repetindo? Que trilho que tá me levando a fazer, falar e responder de uma mesma forma? E isso traz, né, aquela pergunta que você fez a mim ali sobre por que somos máquinas humanas, né? Devido a esse fato, porque ele fica só repetindo. Só tá repetindo. Olha para trás e vê desde os seus avós, bisavós, os pais, é tudo uma repetição, então não tem algo consciente. Você é uma imitação, e uma imitação de algo que você sabe que não vai dar certo muitas vezes, mas porque repete. Aí repete tradições, repete tudo sem se questionar. Isso tudo não faz você de um ser humano, e sim um humano-máquina. E simplesmente está em função da natura, está em função dessa mãe terra que a gente vem falando, alimentando esse retro, né, processo da terra e não sai dali. Fica nessa engrenagem. É claro que quando ela citou que você vai tirando essas rotinas, vai quebrando, porque hoje, né, observa-se que o povo traz tanto para os filhos como para eles mesmos um preenchimento total para não ter momento algum de ficar só com si mesmo. Que seria o momento ideal que cada um deveria ter. O mais importante de tudo é você mesmo, e você não tem tempo para você. Porque o ego quer que você repita para ser alimentado, enquanto não tem consciência, ele se aproveita dos prazeres. Por isso, aquela questão de sermos máquinas, né? Até dentro desse contexto de não se ter tempo, fala-se do dízimo, onde a 10ª parte eu preciso direcionar ao Pai. E essa 10ª parte é, no mínimo 10% do nosso dia para o nosso ser, para justamente o equilíbrio desses centros. Porque até resgatando também episódios anteriores, a gente tem que trabalhar de tal forma que tudo se equilibre para a nossa autorrealização íntima do ser. Então eu posso fazer grandes estudos, falar sobre a questão de espiritualidade, mas se eu não olho para cá, para esse equilíbrio necessário, eu vou virar tão somente um teórico. Porque eu não estou vivendo, resgatando até os primeiros episódios nossos da gnose. A gnose precisa ser construída dentro de nós. E equilibrar os 5 centros é um dos primeiros trabalhos a serem feitos. Isso até porque hoje, né, nesse preenchimento de não ter tempo, porque está estudando, trabalhando, fazendo tudo que se tem para o mundo, né? Mas quando a gente sabe que o trabalho é aqui dentro, então muitos nem sabem que existem esses centros, muito menos que desperdiçam essa energia e muito menos o que fazer para mudar um modo de sentar no centro motor, ou começar a dominar essa parte intelectual, porque não vai em demasia usá-lo e ter dor de cabeça ao final do dia, né? Extrema, porque usou demais. Ou não ter a questão da energia sexual para fazer o ato, né, da parte sexual, porque desgastou, né, com os outros centros durante todo esse trânsito do dia a dia, né, nessa ocupação, porque precisa de energia, desequilibrado. Também o instintivo, esse instinto através de medos, receios, até a questão de usar essa energia ali através do instinto da parte sexual, muitas vezes debilitada e de forma errônea. Então você vai vendo essa emoção através de notícias, através de dramas, novelas, catástrofes, fofoca alheia, a vida do outro, tudo isso nessa emoção que carrega, nessa questão se está descarregando de forma inconsciente. Então você vai percebendo que você não olha para cá, não percebe isso. Quer mudar o mundo, mas não consegue mudar uma forma de sentar, não consegue parar de mexer uma perna, não consegue parar de coçar algo no seu corpo, ou de ficar olhando o que o outro está fazendo. Então, comece aqui, por si mesmo. Comece a observar esses centros. Comece, né, a fazer aquela auto-observação de si mesmo, a eliminação de todos esses vícios que a Aracide citou, que aí você vai chegar ao ponto de dominar esses centros e ter esse equilíbrio. É a única forma de a gente conseguir algo nesse sentido. E aí que vem a culpa de a gente querer sempre estar tentando achar o erro no externo, né? Sim. Que a gente não tem nem conhecimento do que está acontecendo dentro. Ah, então se eu gasto tudo a minha energia do motor, chego em casa,
Ah, mas por que que eu tô assim? Não tem nem ideia do que aconteceu, não sabe nem o que pensou durante o dia Isso. e tá só desperdiçando. E até você falando dessa forma, você vem ali, tem o pessoal olhando as estrelas, querendo ir para Marte, querendo dominar a Lua, querendo dominar outros países, querendo fazer de tudo, com conhecimento vasto, mas não tem domínio sobre si mesmo, não consegue entender como funciona esse princípio dessa máquina humana, né? E não vem para cá, porque se ele aprender aqui, como a gente falou em outros episódios, conhecendo a ti, você conhece tudo que existe. Mas ele está tão cheio de si mesmo que ele não consegue ficar aqui e agora, no presente, ele quer sempre estar longe, está indo tão longe que quer ir para outros planetas. Sabe sobre órbitas de planetas, sabe sobre estrela, o nome de cada estrela, um monte de outras coisas, né? Toda parte de cálculo científico, energia, mas não sabe nada sobre si mesmo. Da onde vem, o que está fazendo, para onde vai. Isso que precisa ser feito. Sim. O resto é tudo pro mundo, como o Lincoln citou, 10% que seria o dízimo para o pai. Mas quem aqui, né, durante o dia todo, consegue 10% de estado de presença? Se for colocar na balança, não se consegue nem 0,1% de consciência no dia, porque a dormência é tanto que a maquinaria ela está dominando e o povo vai virando máquina, vai virando formiga, fazendo tudo dentro de enquadramentos, né, colocado pelas culturas, pelos governos e tudo mais. Exato. E qual a melhor forma de trabalhar os 5 centros nesse cotidiano? Então, começamos ali então pelo intelectual, porque o intelectual é algo que, se a gente for colocando informações dentro dele, ele vai recebendo, né? Ou seja, toda essa teoria, e ele vai recebendo todas essas informações, né? Mas a pessoa fazendo uso daquilo, ou seja, mastigando isso, compreendendo aquilo, não tem problema. O problema tá que a pessoa ela quer só abastecer. Ela fica só colocando essas informações e aí, ou seja, começa a entrar num desequilíbrio, né? Dá para pegar até o próprio computador, onde se você for colocando muitas informações ali dentro desse HD, né? Até ele vai recebendo, né? Dependendo ali da quantidade de memória que ele tenha. Mas se eu realmente for utilizar aquele computador para um programa X lá que requeira, né, uma memória maior ali, para principalmente estar abrindo telas, ele trava. Então, para um intelecto, é isso que acontece, começa a travar. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente fazer as leituras que a gente precisa, mas tentar mastigar, compreender, porque senão vai ficar aquilo ali sem uso. Ou seja, vai ficar todo aquele peso ali e a coisa não vai gerar consequências aí, né, no sentido psicossomático, né, como a gente fala. Aí tem a questão do centro motor, que é onde é a própria utilização do corpo, então do movimento, onde as pessoas acabam abusando. Hoje, principalmente hoje em dia, as pessoas estão usando anabolizantes, aplicando testosterona aí, né, de uma forma inadequada, fazendo exercícios para ter toda essa musculatura, ou seja, está saindo fora de um equilíbrio, porque nós não fomos feitos para estar se enchendo de músculo, até nem tem porquê, né? Até na gnose a gente traz isso e coloca de uma forma, claro, bem consciente, que se você quer ter realmente um domínio, você vai ter que ter domínio sobre você, não querer ter um domínio pela força, né? Que a gente sabe que não resolve. Então, se a gente está fazendo esses exercícios e sobrecarregando, né, toda essa parte física, é claro que o motor ele vai chegar uma hora que também vai dar problema. Então, posso fazer exercícios? Posso, né? Mas de uma forma coerente, ou seja, se eu faço uma caminhada, se eu faço algum exercícios de relaxamento, de flexões, no sentido de flexionar né, o corpo, tranquilo. O que a gente não pode é abusar. Aí partindo para uma questão do emocional, então a gente que é um dos complicadores, porque se nós não
equilibramos esse emocional, ou seja, se nós nos identificamos muito com as coisas, a gente acaba adentrando nesse mundo, principalmente nesse mundo do outro, né, como a gente diz. E a gente começa a trazer essas questões para nós e como a gente não tem uma capacidade de lidar, a gente sofre. Então esse emocional também é importante de ter um equilíbrio. Como hoje tem muitas informações na mídia, filmes e situações onde possam levar a gente para uma questão do emocional, é importante, opa, aonde que eu estou entrando? Por que eu estou vendo isso? E se isso me deixa meu emocional abalado, é claro, não vou adentrar. Então, de equilibrar, né, nesse sentido, principalmente com emoções negativas, né, como a gente diz. Aí adentramos para uma questão sexual, que está totalmente ligado aí com o gasto de energia sexual, ou seja, usar essa energia de uma forma desequilibrada, como? Abusando, não só fazendo sexo, como também pensando em sexo. Então tem várias pessoas que gastam muita energia, às vezes não tem nem noção, assistindo filmes pornográficos, vendo revistas pornográficas ou pensando todo momento em sexo. É claro, a gente vai trazer em outro momento, né, o tema sobre a transmutação sexual, onde a gente traz, né, uma forma de se lidar com essa energia, que é uma energia bem importante. Então, a gente, para equilibrar essa questão desse centro. E aí tem um instintivo, que dele está totalmente relacionado com a nossa parte mais autônoma, vamos colocar assim, onde as pessoas abusam como? Vamos pegar até a própria questão de dormir demais, comer demais, beber demais. Então a gente precisa também equilibrar, né, esse centro. E como a gente vem ensinando, né, o propósito, o objetivo, é que todos eles se antenem e trabalhem numa energia só. Ou seja, que um use sua própria energia e, ao mesmo tempo, um colabore com o outro, né, para que cada um faça com que esse organismo aqui funcione de uma forma, até como foi colocado, já é algo perfeito. O que deixa imperfeito é justamente esse desequilíbrio que está relacionado com os nossos pensamentos, né, que fazem com que isso fique em descontrole. E dentro desses 5 centros, qual seria o mais importante? Então, colocar um fator importância aqui, né? Até a gente pode trazer mas todos, né, como o Aracis colocou, são importantes e um precisa do outro, por exemplo, é uma linha, tem que ter um alinhamento para que se trabalhe, né, essa função toda do corpo. Sim. Mas como já foi colocado até da parte sexual, e o Lincoln também citou sobre essa parte, a gente sabe que é ali onde que está o néctar, onde que está o princípio, da onde a gente veio. Então, enquanto a gente não domine essa parte, né, é dali que surge tudo. Eu colocaria na minha visão, né, a questão sexual, o centro sexual como sendo o mais importante, mas jamais deixando os outros, né, que são todos atrelados. Mais importante porque ele é a energia primordial e é onde a gente vai aprender até a manipulação e como usar essa energia, né, para a gente entender o porquê da minha percepção e visão sobre ele sendo mais importante. E quais os benefícios de ter os 5 centros em equilíbrio? Uma vida consciente, uma vida mais harmoniosa, uma vida em que eu diminuo, minimizo e finalizo com as dores, as doenças em mim. Uma vida sem o tormento do pensar. Uma vida em que eu vou fazendo as pazes comigo mesmo. Porque um centro desequilibrado, buscamos o que o Aracides mencionou anteriormente. Esses centros equilibrados estão atrelados às sementes sã, que por consequência vão ter um corpo são. Equilibrando esses centros de maneira consequente, eu vou ter um corpo físico são, e mais à frente, em estudos mais profundos, a gente vai ver que é esse primeiro corpo físico que nós vamos torná-lo solar. Então a gente precisa começar por aqui, por esse trabalho,
Mas, claro, trazendo essa consciência. Esse é o maior benefício. Como eu estava falando anteriormente, essas pazes que a gente vai fazendo com a natureza. Mas não olhamos a natureza somente como a mata, por exemplo. Mas tudo aquilo que está externamente a mim, e principalmente, porque é aqui que começa, as pazes comigo mesmo, com todas as criações. Porque se eu vou equilibrando essas energias de criação que o Sidney mencionou, as minhas criações passam a ser conscientes. As minhas plantações passam a ser conscientes. De maneira natural, a colheita vai ser consciente também. Ou seja, vai ser algo harmonioso, algo divino. E até trazendo esses benefícios também dá para trazer essa questão, porque uma vez equilibrados os corpos, né, os centros dessa máquina humana, você vai conseguir ter um remanescente de energia para suprir o seu corpo vital. Porque hoje está tão desgastado esse corpo físico nosso por esse desequilíbrio, né, que a gente tem esse vital desgastado também. Uma vez estando desgastado o vital, ele não vai recuperar nem o físico e muito menos sobrar energia para um corpo astral, muito menos para um corpo mental, que a gente vai ver em outros trabalhos que vai ser necessário. Então, os benefícios é você equilibrar, né, como o Lincoln trouxe toda essa parte do físico, também sobrando energia pro vital, o vital fazendo essa recuperação, tendo um remanescente aí, depois com o trabalho da parte sexual, para o nosso corpo astral e nosso corpo mental, chegando até o causal. Então, esses benefícios, né, vindo nessa linha de tamanha importância e grandeza que a gente precisa. E alinhando esses 5 centros, a gente não desperdiça a nossa energia, né? Exato. Agradeço a participação mais uma vez de vocês. Por aqui finalizamos o nosso episódio. Deixe seus comentários, curta as nossas redes sociais e até breve. E paz inverencial. Até breve, paz inverencial. Até breve, paz inverencial a todos. Até breve, paz inverencial.